Então, gente, mais uma vez, boa noite. Nós vamos dar sequência na nossa segunda aula. Fechem os áudios, tem gente com áudio aberto. Vamos manter os áudios desligados, as câmeras ligadas. Vamos dar sequência na nossa segunda aula do curso de formação continuada, focando o discipulado. Quem não assistiu à primeira aula, quem está vindo hoje pela primeira vez, então fiquem atentos e vão assistir a primeira aula gravada para não perder a sequência. Vamos começar conversando com Deus, ouvindo a sua palavra e também intercedendo. Sempre nós vamos ter esse momento, os trechos que nós vamos ler, os versículos que nós vamos ler são direcionados para nós, principalmente nesse enfoque de discipulado. Então, eu quero convidar, né? A referência está aí. Agora, quem anotou, anotou. Quem não anotou, fica para a próxima aula. Então, são esses 3 trechos aí. João 14, de 15 a 23, Efésios 4, de 22 a 32, e Salmo 66, de 18 a 20. Vou parar agora de apresentar, que é para eu ouvir melhor e ver quem que está lendo. Então, vamos lá. Quem achou Efésios 4, 22 a 32, abre seu áudio e fale bem alto, cadenciado, mais rápido, tá? Cadenciado, expressando bem cada palavra. Pode ler, só? Ler, se não ler, eu leio. Efésios 4, 22 a 32. Agora, eu vou repetir os trechos, tá, gente? Já coloquei aí no slide, Efésios 4, de 22 a 32. Então, eu deixei um tempão aí para vocês anotarem. Porque senão a gente perde, né, a dinâmica da aula. Então, vamos lá. Quem achou, abre aí Efésios 4, de 22 a 32. Pronto, pode falar, Ana. Pode ler, Ana Calmon. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vós renoveis no espírito do vosso sentido, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas não só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Então, Paulo chamando a atenção aí, né, da igreja em Éfeso, exatamente para que se procure o quê? Mudar de vida, se santificar, se preparar. Para ser um verdadeiro discípulo, para ser um discipulador, você precisa, né, passar pelo processo de santificação. Você precisa estar se olhando a cada momento. Vamos ver agora
Salmos 66, de 18 a 20. Quem achou, abre o áudio e comece a ler. O primeiro que começar a ler é esse aí. Boa noite. Se eu acalentasse o pecado, Continue. Se eu acalentasse mas do coração, Senhor, não me iria. Deus me ouviu. Não queria de Deus que não rejeitou a minha oração, nem o amor. Ok, o seu áudio não estava muito bom, então eu vou repetir aqui. Salmo 66, de 18 a 20. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Então, há necessidade de se afastar do pecado, há necessidade de procurar ter uma vida de retidão diante de Deus, uma vida, né, voltada para o Senhor, uma vida com intimidade com Deus. Então, o discípulo, o discipulador, precisa ser exemplo. Como você vai discipular alguém se você não vivencia aquilo que está na palavra? Como você vai dizer ao seu discípulo que ele precisa, né, se afastar do pecado se você, né, tem alguns pecados que você está, né, cometendo e que precisa se afastar? Então, como você vai ter exemplo, ter autoridade, né, para poder discipular? Então, você precisa se preparar. Essa é a parte principal. O discipulador, se ele não tiver preparado, ele não conseguirá ser um bom exemplo. E vamos, então, o último. Faltou um texto. Vamos ver aí, João 14, de 15 a 23. Boa noite. Eu, professor. Senhor, Boa noite, senhora. Guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que eu me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não, até o 20, deixa eu ver, até o 23. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém. Amém. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, você precisa guardar a palavra para você poder instruir também o seu discípulo, né? Aquela pessoa que você está discipulando. Então, agora nós vamos fazer a experiência. Todo mundo pegue seu copo com água. Aqui está o meu. Ninguém, por enquanto, não jogue, não escreva no chat agora, para não tapar aqui, porque eu preciso acompanhar vocês. Quero ver se vocês estão vendo aí o copo. Eu gosto de lembrar quando Paulo discipulava Timóteo, e uma das orientações que ele deu a Timóteo, está vendo aí não, né? Então, espera aí, eu vou ter que tirar o fundo aqui. Discipulando Timóteo,
ele deu um conselho a Timóteo. Ele disse a Timóteo, Timóteo 2,15, disse o quê? Procura apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, é preciso estar, né, preparado, é preciso ser um exemplo. Então, vai lá. Então, não segue, né? Não segue, não seja um mau exemplo. Então, seu discípulo tem que olhar para você e ver que pode seguir vocês. Como o próprio Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, como você vai ser se você não está vivendo uma vida digna, né? Não está dando um bom exemplo, não está tendo uma vida de consagração, não está conseguindo abrir mão de coisas que você vê que precisa se afastar. Então, você tem que pensar agora nessa questão. O que você precisa. Imagine aí vocês o copo com a água representa você. Você sendo o exemplo. Você, vamos dizer assim, o discipulador aprovado. Então, a água, não estou conseguindo tirar aqui o fundo, vou ver como é que eu faço. Você, mas vamos ver aqui se dá certo, tá? Tá vendo mais ou menos, né? Então, vejam aí, ó. Aqui está, todo mundo com o seu copo. A água representa exatamente o discipulador aprovado. Antes de ser um discipulador, você precisa ser um discípulo aprovado para ser um discipulador aprovado. Então, a água representa você como discipulador aprovado. E agora nós vamos colocar fogo aqui, tá? No copo. Deixa eu desligar aqui o ventilador. Se tiver vento próximo, vocês desliguem, porque senão o vento atrapalha. Vocês vão acender aqui agora. Não enche o copo até... Deixa um pedaço sem encher. Então... Pega fogo aqui. Vão tentando com o de vocês, enquanto eu tento aqui com o meu, tá? Tentar botar fogo na beirada do copo, hein? O meu já começou a pegar fogo. Observem. O meu tá pegando fogo, a borda toda. Pronto. Todo mundo aí, botando o fogo aí. Então, o fogo representa as coisas que você precisa. Sempre um prato embaixo, hein, gente? Representa exatamente as coisas que você precisa abrir mão, as renúncias que você precisa fazer para ser um discípulo aprovado e se tornar um discipulador exemplo, né? Seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato. Então, este fogo representa exatamente agora, pense agora, através desse fogo, que você precisa se afastar, tirar da sua vida para que você possa ser um discipulador. Por que até hoje você ainda não discipulou? É medo. Então, que esse medo seja queimado agora. Então, e se mantenha, né? Observe que tudo que está ali afastando, você vai colocar agora diante de Deus, como se querendo, né? Querendo se libertar, ou se precisa de ajuda, buscar a ajuda necessária para você se tornar, né, um discípulo aprovado, um discipulador aprovado. O meu aqui já ainda tem um pouquinho de fogo. Observe aí. O meu já queimou tudo, tá vendo? Mas a água ficou aqui. Então, significa que se você está preparado, não são as coisas que estão ao seu redor, não são as tentações,
não são os efeitos, as influências externas, não são aquelas atitudes que, né, que está lhe atrapalhando, ou alguém que está, às vezes, até sendo usado para lhe afastar, a falta da gestão do tempo. Então, aí, ó, a água continuou, tá vendo? A água não foi destruída. Você não será destruído. Você se manterá firme como um Amém, professor. discípulo e discipulador aprovado. Então, você precisa, neste curso, primeiro se preparar como servo do Senhor. Não adianta tomar, né? Tem gente que já tem carteirinha, né? Coleção de cursos. Pode tomar muitos cursos, pode ir para o seminário, pode fazer diversas faculdades. Se você não se preparar como servo dele, como discípulo dele, não vai conseguir cumprir a sua missão lá na grande comissão. Amém, gente? Quantos conseguiram? Amém. Ouviu pelo menos uma pessoa, o primeiro que abriu o áudio aí falar. Como foi para você essa experiência? Amém, foi maravilhosa. É isso mesmo, se a gente não tiver firme e forte, né, a gente cai, mas preparado. Graças a Deus, eu louvo a Deus por essas experiências gratificantes. E ainda tem um detalhe, antes de você conseguir ter isso tudo, você passa pelo perrengue, que eu me queimei bastante para conseguir, mas eu consegui, graças a Deus. Quem não conseguiu fazer essa experiência, faça. Mas faça essa experiência pensando em você. A água é você. Que às vezes a gente faz só para os outros, né? Ah, é fulano. Olhe para dentro de si, gente. Olha, você como... Será que não é porque sua vida não está regenerada, não está consagrada, né? Não estou colocando aqui nem em questão, né, a sua conversão. Não é isso que a gente está colocando aqui. A gente está colocando aqui a consagração, a santificação, a consagração, a dedicação, a entrega para o ministério, para ser um discipulador, para ser um discípulo e um discipulador. Você exerce as duas funções. Você precisa ser discipulado e você precisa discipular. Ok? Essas mãos levantadas aí, vamos ver aí. Okay, alguém quer falar ou foi erro aí? Quer falar, Selma? Estou vendo sua mão aí levantada, virtual. Antônia? Não, foi quando na leitura do versículo. Na hora da leitura. Então, eu vou aqui agora abaixar a mão de todo mundo, para não me atrapalhar aqui. Pronto. Vamos agora, então, orar ao Senhor. Eu gostaria de convidar uma pessoa voluntária aí que queira orar, agradecendo a Deus esse momento. Mostra aí os copinhos de café antes da gente orar. Vou orar, professor. Quem falou foi Alex? Ivan. O Alex, né? Todo Ivan mundo mostrando Porangaba. o copo aí, e alguém tira a foto aí para mim. Todo mundo mostrando o copo que vocês fizeram, quem fez a experiência. E quem não fez, faz depois, tá? Mostra o copo aí, para a gente tirar foto. Val, tira a foto aí. Peraí, professora, aconteceu alguma coisa aqui. O copo do... Pronto. Quem disse que iria orar, pode começar a orar. Eu, professora, Ivan Porangaba, vou orar. Pode orar, querido. Soberano Deus, Pai bendito e eterno, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nesta noite, Senhor, nessa segunda aula, nós compreendemos esta mensagem. A mensagem que nos faz acreditar que nós não podemos realizar essa obra magnífica, principalmente ser um discipulador, com falhas, com defeitos, sem estar com a vida no altar, sem estar com a vida consagrada, porque mesmo, Senhor, que nós não estejamos de acordo com os teus preceitos, mas o poder do teu Santo Espírito não vai operar através de nossas vidas. Será apenas a obra humana,
como ser humano, tentando fazer aquilo que nós queremos fazer. Mas ser usado pelo Senhor, não. É diferente, Pai. Nós queremos ser usados, queremos ser aprovados também pelo Senhor. Queremos, meu Deus, que esta aula nos encha, Pai, de conhecimento, nos traga sabedoria, Pai, discernimento para continuar desenvolvendo, Pai. Que o Senhor possa usar a professora nesta noite, possa nos ensinar, porque eu tenho certeza, meu Pai, que como esta água, nós queremos ser, cada dia, ser purificados. Porque quando no seara, no campo, trabalhando como discipulador, o Senhor vai poder contar conosco, o Senhor vai nos auxiliar e vai derramar a sua unção de multiplicação de vidas. Nós te agradecemos por cada aluno, por cada igreja aqui sendo representada, por cada membro de igreja, Pai. Deus abençoe poderosamente a vida, o ministério da professora, sua família. Ó Deus, os seus ensinamentos e que nós possamos sair aqui nesta noite, aprendendo mais de Ti, sairmos mais capacitados e prontos, Senhor, para ouvir na próxima aula aquilo que o Senhor quer falar conosco, através da nossa profissão. Te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na primeira aula, nós deixamos um desafio para vocês, porque a proposta do curso é da teoria à prática. Não gostaria que vocês entrassem no curso e saíssem, né? Já estamos na nossa segunda aula, já estamos na segunda, então, já passamos pela primeira. Então, e no final, vocês continuassem do jeito que vocês entraram. Então, precisamos praticar. Então, todos os desafios que forem lançados, então, vão praticando. Então, na primeira aula, eu desafiei vocês, a vocês que orassem por 5 pessoas, que escolhessem 5 pessoas. Eu quero abrir aqui para uma pessoa, no máximo 2, falarem se já tem alguma resposta de Deus dessas 5 pessoas. Você vai orar por essas 5 pessoas com a intencionalidade de se aproximar dessa pessoa. Deus é quem vai dar a oportunidade para que depois você realize uma evangelização discipuladora. Quero saber se alguém já teve alguma resposta de Deus dessas 5 pessoas. Boa noite, graça e paz. Eu tive, né? Mas eu tive de uma forma até um pouco trágica, porque foi revelado algo que estava oculto na vida dessa pessoa, mas eu creio que foi a mão de Deus para que essa pessoa retornasse para a igreja, né? Então, como são pessoas próximas, eu creio que a oração tem que ser mais intensiva para que o Espírito Santo de Deus faça a obra e ela realmente volte aos caminhos do Senhor. Mas o Senhor já começou a me dar a resposta. Amém. Outra pessoa tem alguma experiência já de resposta das 5 pessoas que vocês estão orando? Todos os desafios precisam ser colocados em prática. É claro que Deus age no tempo dele, o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas eu só quero ter certeza de que vocês estão fazendo. Pode falar, Josefina. Na verdade, eu já trabalho com discipulado com 6 pessoas que eu acompanho. Essas pessoas é mais ajudando, porque elas já são convertidas, incentivando a realmente levar uma vida, né, de discípulo, orientando nessa direção. E agora no curso, porque eu gosto de fazer o curso, porque eu gosto de crescer cada vez mais, né? E agora no curso, com esse novo desafio, eu consegui relacionar mais 5 pessoas, né, que eu já estou investindo num relacionamento intencional. 3 dessas pessoas, elas ainda não são crentes, aliás, 4, e uma é afastada, né, e aí eu estou investindo nesse relacionamento, enviando, como eu estou viajando, né, e é outra coisa interessante também, que como discipuladora,
Onde quer que a gente esteja, com certeza, a gente é igreja, a gente é discipuladora. E todos os relacionamentos que a gente se aproximar precisam ser intencionais, não é? E eu procuro exercitar isso, por isso que eu gosto de aprender mais, para investir mais nessa direção, mais fortalecida, mais, né? E tem essas 5 pessoas que eu já estou investindo também, intencionalmente para, na verdade, até pregando o evangelho mesmo já, porque são pessoas amigas, né? Já pessoas amigas também. Já passou a fase do conhecer, né? Você vamos dizer assim, já queimou uma etapa, porque você já conhecia. Então, você já pegou mais avançado. Isso é ótimo. Então, a proposta é essa, mesmo que você já trabalhe, então, as tarefas então, como você fez, exatamente, são mais 5. Eu já discipulo tal. Não, mas você vai realizar uma nova experiência, né? E o propósito é principalmente pessoas não crentes. Eu estou fazendo online com 13 pessoas. E algumas pessoas totalmente... Tem até uma pessoa que eu não conheço, mas está lá no grupo, né? Tem um grupo de transmissão e eu estou passando as mensagens. Já passei várias fases, já estou enviando o estudo da vida de João, e do livro de João. E aí nós já estamos caminhando e atenta à manifestação de cada um. Mas vamos seguir em frente. Agora nós vamos falar um pouco mais fundamentada aqui na questão do discipulado. E esse material aqui é um material do pastor Estélio Rega, é muito bom. Inclusive tem um livro sobre esse material aqui, e ele autoriza a gente usar na essência como ele fez. E eu estou fazendo exatamente como ele autoriza. Então, nós fomos criados, aqui só para dar uma fundamentada na questão do discipulado, não vamos ver todo o estudo, vou fazer um corte nele, e aí a gente vai dar sequência com outras informações. Fiquem tranquilos, porque nós estamos estruturando o curso, vocês vão, aos poucos, vão conhecendo e tal, e eu quero que vocês tragam suas experiências. Então, sempre tem momento de vocês, vou deixar sempre um tempo no final para vocês expressarem, vocês compartilharem suas experiências, como fez a nossa querida amada irmã e agora. É importantíssimo, até porque vocês podem enriquecer com uma experiência que você tem, pode ajudar uma pessoa que já está também no discipulado. E depois a gente vai fazer alguns comentários acerca disso. Está discipulando, o que eu posso ajustar? Posso, né, melhorar. Então, para quem fomos criados? Para que fomos criados? Então, nós fomos criados para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, viver em comunhão e harmonia com quem? Com Deus, com eu mesma. Você precisa estar bem com eu mesma. Então, você, essa água, né? Você, esta água, você precisa estar bem com você. Quando a gente falou disso aqui, a gente sabe que, né, você pode estar questionando, mas existem algumas renúncias que você precisa fazer, que é o que representa o fogo, para você ser um discípulo, um discipulador. Então, você precisa, e agora a gente vai pensar nessa questão. Eu mesma discípulo, eu mesma discipulador. O que eu preciso, né? Quais são, vamos dizer assim, quais são as dificuldades que eu preciso superar? O que é o dificultador aí? O que é que tem impedido, né? Na outra aula, alguns falaram, não é preguiça, não, Meg, não é bem preguiça, às vezes é medo, às vezes não aprendeu, não foi discipulado, então, mas você precisa romper essa barreira, então, não teve essa cultura cristã do discipulado. As nossas igrejas, de modo geral, não têm essa cultura de discipulado. O jeito de fazer discipulado é diferente do que está escrito lá na orientação de Jesus, que é uma missão de cada pessoa. Então, primeiro você precisa ter comunhão com Deus, com você mesma, com o próximo. Quem é o próximo? É quem está perto de você. É sua família, é seu irmão, é seu colega de trabalho. Às vezes é uma pessoa que, entre aspas, né, já ouvi muito esse termo,
no caso que eu já contei para vocês, a experiência da minha colega de trabalho, que era considerada problemática. É uma pessoa que não consegue ter um bom relacionamento com os colegas. É uma pessoa que acha, eu sou cristão, não tenho que interagir. Quem disse que não tem que interagir? Aí é que tem que interagir. Você precisa ser luz. Pessoas precisam ver em você, né? Ter em você a confiança. Alguém está dizendo aí que o áudio está baixo. Eu vou aumentar aqui o volume. E vamos ver se vai dar certo, tá? Vou parar aqui, compartilhar de novo, porque tem esse probleminha, né? Quando você para aqui, trava. Então, vamos lá. Comunhão com Deus, com eu mesma, com o próximo e com a criação, com tudo que Deus criou. Respeitar, né? Hoje a gente fala muito na questão da natureza, né? Respeitar aquilo que Deus criou, respeitar, né? Os animais, respeitar os vegetais, respeitar, né? Porque a própria natureza está gemendo, a própria natureza está se manifestando. Então, vamos seguir. E aí vem, né, esse versículo que para mim, é o versículo mais chave do discipulado, né? A grande comissão. Portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, lembra, a gente já falou desse versículo, a gente vai estar sempre lembrando dele. Esse é o versículo-chave do nosso curso. Então, sempre a gente vai estar lembrando. Então, o que Jesus orientou foi, você vá, siga caminhando, andando, fazer discípulo. Então, fazer discípulo, olha a ordenança aí, fazer discípulo, ensinar. Então, fazer discípulo, né? Caminhar, andar, ir, na realidade é indo, é o tempo todo, desliga o áudio, por favor, Ivan. Indo na sua vida, na sua rotina, indo na sua família, indo no seu trabalho, em todo lugar, gente, onde você pode testemunhar. Não é só no verbalizar, não. Às vezes sua vida fala mais do que as suas palavras. Não adianta pregar a palavra e viver contrário. Quantas vezes você vai, né, ouve uma mensagem, você que conhece muitos líderes, diz, não, isso é hipocrisia pura, porque está pregando, mas não está vivendo isso. Então, antes de mais nada, a sua vida, então, indo, fazendo, andando, testemunhando, né? Fazer discípulo, essa é a sua missão. Ensinar a observar todas as coisas, ou seja, aquele seu discípulo precisa praticar, então vai ensiná-lo a praticar, e não apenas a ouvir. E aí nós vamos ver aqui, a grande comissão, ide não é imperativo, portanto, a ordem de Jesus não está aqui, tendo ido ao ir. Então, o imperativo está em fazer discípulo, né? Fazer, e aí a gente tem outras referências que vocês podem ler depois, e depois eu vou dar cópia também para vocês desses slides, lembrando que vocês não podem reproduzir, se apresentar em qualquer coisa, tem que ser do jeito que ele fez, tá? É uma exigência dele, ele está certo, ele é o autor. Batizando-os, que é uma vivência comunitária, e a gente já viu Jesus, na época de Jesus, já batizava, a pessoa se convertia, já era batizada na hora. Hoje a gente tem algumas regras por conta da questão de se tornar membro, então as igrejas modificaram essa para adequar, né, a conjuntura das igrejas. Ensinando-os, né, suprimento para a vida. Então, você precisa ensinar, preparar o discípulo, o novo discípulo, para a vida cristã. Senão, quantos são incontáveis os que a gente vê que tomam uma decisão firme ao lado de Jesus, não consegue caminhar, não consegue, às vezes, sai ali da igreja, sai ali da sua casa, sai ali daquele lugar onde ele ouviu a palavra, ele entendeu, né? Mas quando sai, ele não consegue se manter firme, porque ele precisa do suprimento. Então, ensinar é o suprimento para a vida cristã, para ele crescer, para ele dar frutos. Estão me entendendo? Porque vocês precisam criar uma cadeia. Então, você discipula João vai discipular sua esposa, seus filhos. A esposa
de João vai também discipular a amiga, né, da esposa de João vai discipular outra. O propósito de Jesus é esse, o propósito da grande comissão é esse, é criar essa cadeia de discipulado, de discípulos, discípulo parindo discípulo, discípulo gerando discípulos. Nós vamos começar amanhã um congresso de orientadores de mensageiros do rei, e nós colocamos como tema, né, vidas que geram vidas e deixam um legado. Vidas que geram vidas. Então, você precisa gerar vidas. Vidas que vão gerar outras vidas. Então, gere vidas para você deixar um legado. Qual é o seu legado? Qual é o seu legado? Você já tem um legado ou você ainda está construindo o seu legado? Preparando o seu legado? Ensinando, então, é o suprimento. Então, vamos lá. Revisando. Indo, né? Você vai, é a sua ação diária, é a sua vida, é o seu falar, mas o imperativo é o fazer discípulo. O verbo fazer discípulo. Então, todo cristão é obrigado a fazer discípulo. Não tem escolha. Fazer discípulo não é opcional, gente. Pela palavra de Deus, está escrito. Fazer discípulo não é opção. Ah, eu não tenho dom. Todos têm. Todos que foram, né, salvos pelo sangue de Jesus, que foram convertidos, têm condição de dizer o que Cristo fez em sua vida. Testemunhar da sua vida. Mas às vezes você precisa queimar. Olha, lembra sempre agora, sempre que eu falar da nossa vida, a gente vai falar da experiência do corpo, hein? De repente, a gente precisa queimar algumas coisas que têm dificultado isso. E aí vocês dizem, como é que eu vou conseguir, Meg? Eu não consigo, eu tenho medo, eu tenho receio. Onde é que está? Onde é que está a segurança? Eis que estou convosco todos os dias. O próprio Espírito Santo é que vai dar a palavra. Quem realiza a obra não é você. Deixa isso bem claro. Quem vai discipular não é você, você vai ser o canal. Quem vai chegar lá e colocar no coração da pessoa, constranger a pessoa, levar aquela pessoa a tomar decisão ao lado de Jesus, é o Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até acabar tudo e Jesus voltar. Então, fiquem tranquilos. Agora, o que você precisa é aquilo que a gente começou no curso. Comece dizendo que você quer discipular alguém. Por isso que eu desafiei vocês a escolher aí 5 pessoas. Ora por essas 5 pessoas. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Ele vai te ajudar, ele vai te orientar. E a gente vai aqui juntos também conversando para orientar, para dar algumas dicas. As dicas do curso são dicas de práticas. São dicas de formalizações. Mas a dica maior, quem dá é Jesus Cristo. Quem dá é o Espírito Santo. E você nunca você vai estar sozinha, porque a palavra de Deus diz claramente. O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu gosto dessa expressão. Gemidos inexprimíveis. Não dá para você saber como é o gemido. É o gemido do Espírito Santo. Ele quer que você seja um discípulo aprovado. Ele quer que você seja um discipulador que gere outros discípulos. E aí, a palavra de Deus diz que você precisa, cada dia, tomar sua cruz e seguir, né? Está aí em Marcos ou Lucas 9, 23. Então, cristianismo é estilo de vida. Discipulado é estilo de vida. Gente, isso aqui diz tudo. Eu não precisaria dizer mais nada, porque se você esmiuçar esse versículo, esses versículos, se você meditar nesses versículos, você vai ver que você precisa fazer a sua parte. Em resumo, então, a grande comissão de Mateus 28, 19 a 20, não está focalizada no verbo ir, que ele vem no aoristo indicativo e não no presente imperativo. Mas em fazer discípulo, ensinando tudo que Jesus nos tem ensinado, de modo a levar
a pessoa a ser semelhante, não semelhante a você, mas semelhante a Jesus Cristo. E o Jesus Cristo mesmo disse em João 13:15. O que é que Jesus disse? Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. E aí, Paulo, né, que eu já mencionei há pouco, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, vamos nos prender nas palavras de Jesus, que são mais fortes ainda. Se você não quer se espelhar em Paulo, mas Paulo ousou, porque ele era um discipulador mesmo, ele era corajoso. Ele disse, né, não me envergonho do evangelho de Cristo. Então, ele superava as dificuldades, ele rompia as barreiras, ele rompeu as barreiras, né? Rompeu todas as dificuldades e foi lá e pregava o evangelho até em prisões, etc, etc. Mas, não, mas Paulo é gente. Tá, então veja Jesus, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, vós mesmos. Então, você precisa fazer exatamente como Jesus fez. Então, quer consultar? Consulta Jesus. Quer pedir força? Peça a Jesus. Quer pedir sabedoria? Peça a Deus que lhe dá em abundância. Então, vamos então colocar isso na prática. Desmiuçar isso aí. Fazer discípulo envolve o quê? Vamos ver a função de cada coisa. O ensino significa que é o quê? Uma ferramenta. O objetivo é o quê? Tornar a pessoa semelhante a Jesus. Porque você está formando discípulos de Jesus. Você está discipulando os próprios discípulos de Jesus, os próprios seguidores de Jesus. E qual é a duração? Ele disse o quê? Até a consumação do século. Ou seja, até que Jesus volte. Discipulou um, aquele já está caminhando firme, já está, né? Você vai discipular outro, vai discipular outro. Quando a gente colocou aí a questão de orar por 5, é para que Deus conduza, mas assim, você não precisa estar discipulando muitos ao mesmo tempo se você, né, não dá conta de muitos ao mesmo tempo. Tudo vai depender da sua condição. A estratégia é o ensino por... Olha só isso aqui, gente. Estratégia. Qual é a estratégia? Ensino por imitação. Modelo de vida. Por isso, o copo, a água, o fogo. Você precisa tirar da sua vida aquilo que não está sendo um bom testemunho, porque o seu discípulo vai olhar para você, ele sabe que e você dizendo o quê? Olhe para Cristo, mas ele vai olhar Cristo através de você. Eles precisam ver Cristo em você. Ele precisa ver Cristo em mim. E como eu contei para vocês na aula passada, eu fiz prova do Senhor, eu gosto de fazer prova. Eu queria saber, né, naquele meu ambiente de trabalho tão difícil, se eu estava sendo realmente um exemplo. E eu pude fazer prova. Foi uma prova muito forte. E que até hoje, eu não esqueço daquelas palavras daquela minha colega. Você pode me pregar o evangelho. Você pode fazer o estudo bíblico comigo, porque você vive o que você prega. É isso que as pessoas precisam ver. Você precisa viver o que você está pregando. Então, tem que ajustar, se ajuste. Tem que se organizar, se organize. Tem que abrir mão de algumas coisas. Uma coisa importante, gente, olha. Pegue sua agenda da vida, sua agenda diária. Troque da sua agenda, troque da sua agência coisas, algumas atividades que não são tão importantes por pessoas. Coloque pessoas na sua agenda. Pessoas para você orar, pessoas para você aconselhar, pessoas para você caminhar junto, pessoas para você discipular. A abrangência qual é? Vida integral, transformação de vida, retorno ao estado original. E aí, essa relação aqui que ele coloca, né? Então, nós fomos criados, qual é a missão da igreja? Né? Primeiro, é a missão, né, com Deus. Então, nós fomos chamados para o quê?
para glorificar a Deus. Nós estamos no mundo, nós fomos criados para glorificar a Deus. Então, primeira, como é que nós vamos glorificar a Deus? E aqui ele cita algumas possibilidades: adoração, comunhão, harmonia com Deus, com o próximo e com a criação. Então, essa harmonia para você conseguir, né, ter essa comunhão com Deus. Mas vamos ver mais. Agora, em relação, então, verticalmente, que a primeira coisa é você viver para a glória de Deus. Glorificar a Deus. Sua vida está glorificando a Deus. Você está adorando de verdade. Você está em comunhão e harmonia com Deus, com você mesmo, com o seu próximo e com tudo que Deus criou. Aí você vai poder o quê? Ir para a horizontal. Proclamar o evangelho. Testemunhar. Socorrer o necessitado, que é a ação social. Você vai, no processo, quando a gente fala discipular, não vai chegar só na palavra. Contempla tudo. É um discipulado integral. Vê a pessoa como ser integral. Se aquele seu discipulado, você já vê ali uma necessidade, aí ele vive uma vida que precisa de libertação. Então, já ajude ele a ser encaminhado para um centro de recuperação. Você está vendo ali uma necessidade de saúde, ajude ele a recuperar a sua saúde. Então, ação social tem que caminhar junto. Olha só, está tudo junto aí, ó. Proclamar o evangelho, testemunha. Socorrer o necessitado, né, com ação social, e você vai fazer o quê? Para o mundo. E qual é o seu mundo? Às vezes, quando a gente fala missão para com o mundo, você já imagina, não, missionários são aqueles que estão, né, fora das fronteiras do Brasil. Mas as suas fronteiras estão aí. As minhas fronteiras têm que começar aqui. Então, abre logo suas barreiras e suas fronteiras. Quais são as suas fronteiras? Família é a primeira fronteira. E eu não me canso de orar por cada um dos meus familiares. Porque graças a Deus, eu tive o privilégio de já nascer num lar evangélico. Então, nesse lar, eu já fui instruída na palavra, com excelentes exemplos do meu pai e da minha mãe, graças a Deus, vivos ainda, continuo testemunhando. E fui ensinada na igreja. E desde cedo, né? Não sei se já falei para vocês, não é porque está criando o que eu estava sendo criado que eu não tinha que ter minha experiência, eu tinha que ter minha experiência. E eu tive a minha experiência com Jesus com 5 anos de idade. Então, olha, de 5 anos para cá, eu vivo para Jesus. Olha quanto tempo de vida eu estou vivendo para Jesus. De 5 anos para cá. Não vou nem fazer as contas aí, né? Porque senão eu vou ter que dizer qual é a minha idade. Mas não tem problema, não. Então, 5 anos. Mas tem gente, né? Que aceita Jesus já adulto. Então, vai ter pouco tempo de vida com Jesus. Então, você precisa proclamar a todos. Criança também. Tem gente que não leva a sério as decisões de crianças. São as mais puras. São as mais verdadeiras. Elas tomam decisões mesmo. Quando elas oram de coração. São puras. Então, a sua missão. Qual é a missão da igreja? Para que a igreja existe? Recapitulando, para glorificar a Deus, para a glória de Deus, para proclamar o evangelho ao mundo. E que mais? E aqui a gente vai vendo. Eu gosto desse gráfico que ele criou. Então, observe aí, que aí entra o que também? O ensino, que é o que Jesus colocou lá, né? Ensinando. O que é o ensino? Consolação, consolo, admoestação, assistência social e espiritual, comunhão, disciplina, administração, tudo isso é missão da igreja como igreja e nossa como integrantes da grande comissão. E aí nós temos o que ele chama, né, a visão holística, a missão holística da igreja, uma visão tridimensional. E aqui quando, né, que a gente complementa com aí ele vai então justificando aqui com
com o que está na palavra, né, aqui na missão com Deus, né, na sua relação igreja com Deus. Aí vem o pastoreio, vem o ensino, o serviço, vem a música. Aí já falando dos dons, no uso, quem está participando. Aí, quando você vem aqui para o mundo, o ensino, conselho, exercício, misericórdia, profecias, gerir, aí vem o quê? Os dons espirituais, as pessoas sendo usadas, deixando ser usadas, né, através dos seus dons. E aqui, quando fala em testemunho, quais são os dons que vão estar aqui? Apóstolo, evangelista, exercer misericórdia, ensino, todos os crentes como testemunhas. Então, ninguém pode ficar de fora. E observe, né? Deixa eu ver se é nesse gráfico. Pronto. Não, eu tenho um outro gráfico, mas no outro eu mostro para vocês. Aqui, então, está atividades contínuas da igreja, e coloque igreja aí, você, hein? Você, integrante da grande comissão. Então, está aqui as atividades contínuas, aí tem o que a igreja faz. Mas essa parte que está no círculo aí, que é ensinar, capacitar os crentes para o quê? Você ter uma vida operacional frutífera, né? Então, são atividades contínuas. Então, você precisa, né, se preparar para isso. Então, aqui a gente parou aí, porque aí vem a questão dos dons. Como eu disse para vocês, é apenas um corte, mas vocês vão receber esse material na íntegra. E depois, se vocês quiserem, pode comprar o livro dele. Muito bom. Aqui vem os componentes de adoração, ó. Maravilhoso, papel de educação. Eu gosto muito desse material. Mas nós vamos finalizar esse momento, né, dessa visão da igreja. Deixa eu ver se eu acho o gráfico que eu queria achar. Tem um outro gráfico. Vamos ver alguns conceitos de ensinar aqui. O cristão deve ser formado de modo a desempenhar seu papel como cristão no mundo, como integrante da grande comissão. Aí ele diz o quê? Algumas frases que não são dele, né? Ensinar é aprender duas vezes. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Se você quer o arco-íris, precisa providenciar a chuva. E a pessoa é do tamanho do seu sonho. Aí vem alguns pensamentos, né? O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Como é que você está? Você é pessimista? Tem gente que não vai dar certo, essa pessoa não vai... eu tenho algumas experiências de gente que fala assim, as pessoas mais improváveis são aquelas... num dos cursos que eu ministrei, e eu coloquei o desafio, ela disse, Meg, quando você falou aquilo ali que eu orei para o Senhor, eu disse, eu vou botar a quinta pessoa, ela disse assim, eu vou botar essa pessoa aqui na lista, mas ela é a mais improvável. Gente, foi a primeira que se abriu para ouvir a palavra de Deus, entendeu? Então, não podemos ser pessimistas, porque o poder está em Deus. Então, seja um instrumento de Deus. E aqui nós vamos seguir, vou parar com esse slide, mas eu vou passar para vocês, lembrando que o foco aqui é a questão do discipulado, mas esse material é muito bom. Perguntas até o momento? Dessa função tridimensional da igreja, de você como integrante da grande comissão, estão conscientes de que você não tem escape, não tem escape. Você não tem outra opção. Não é opcional. Pode falar, Selma. Agora é para falar mesmo? Agora é. Antes era para ler. Boa noite, irmãos. A paz. Ô, Meg, é maravilhoso esse material, viu? Louvado seja Deus por isso. Mas me fala uma coisa. Você vai dar para a gente ainda algum material? Porque antes, né, os irmãos mais velhos aí da minha idade, sabe que a gente já fez outros tipos de treinamento, né, de discipulado, e aí sempre havia aqueles estudos no Evangelho de João, para a gente já começar um discipulado, né? Porque eu vou começar já agora, acho que no dia 25,
um pequeno grupo aqui no meu bairro, aqui na minha rua, né? Com algumas pessoas. E aí eu queria ter eu não tenho mais aqueles estudos no Evangelho de João que a gente faz com as pessoas. Você tem isso? Você vai, ou não? Como é que a gente consegue? O material que eu recomendo hoje é o material da Junta de Missões Nacionais, que são três, com base em João, o RD1, RD2 e RD3. Eu vou tirar uma foto e colocar depois no grupo, que vocês podem adquirir no site de Missões Nacionais. É um material barato, é um material acessível. Eu já fiz, já apliquei, quando eu contei para vocês a experiência dos meninos que chegaram lá para trabalhar na reforma lá, que eu aproveitei e comecei a evangelizar, eu evangelizei com esses 3 livrinhos. Então, o que eu recomendo hoje, que já está assim, pronto, estruturado, é esse de Missões Nacionais. Tem um outro material também que eu vou mostrar, mas é difícil o acesso, não sei se vai achar fácil. Então, o que eu acho já pronto hoje, que você quer pronto, tá? Que é em cima do livro de João. E assim, eu não tenho material, comece estudando com eles o livro de João. Capítulo, estuda o primeiro capítulo. Gente, João é o melhor evangelho para trabalhar o evangelho. Para trabalhar com o discipulado, João eu estou trabalhando. Na minha turma, no meu grupo online, eu estou trabalhando com o livro de João. Aí eu coloco um trecho, você faz o corte, por exemplo, tem lá, contou a parte da história de Jesus. Trabalha naquele dia, naquele encontro, aquilo ali. Lê com eles, discute com eles e vê a aplicação. O que é que o discípulo precisa saber? O que Jesus quis dizer, né? A essência da palavra, o que ele pode aplicar para a vida dele. Então, de forma assim, nós que já somos líderes assim de muito tempo, gente, não tem que ter receio, não. Pega a Bíblia e vai por aí. Quer começar hoje, Selma? Pega o livro de João e comece. Agora, eu vou apresentar para vocês, se tivesse aqui fácil, eu já ia mostrar, que esses livrinhos que é tirado do livro de João. Ele vem bem estruturado, mas eu vou mostrar, tá? Eu vou dar a dica para vocês. Já vou colocar até no próprio grupo lá, que aí vocês já vão usando. Mas não tem material nenhum, Bíblia. Qual é o livro? João. Aí você já fez todo João. Aí você vai para os outros evangelhos. Eu tenho um livro também que eu vou recomendar, porque eu quero... E o passo a passo, né? Mas é claro que a sua pergunta tem procedência, tendo em vista que você já quer adiantar. Mas vai ter um momento que eu vou entrar nessa parte da prática, propriamente dita. Mas a gente já vai aproveitando cada momento e já vai levantando. Primeiro, os primeiros momentos é a gente ter essa fundamentação bíblica, que é para você realmente, né, ter esse cuidado de realmente ver que tem que fazer missões mesmo, tem que evangelizar mesmo, tem que ser discipulador mesmo. Mas nós vamos entrar também nessa parte prática e com algumas sugestões. Então, em termos, hoje, meio batista, o que é que tem de pronto é isso aí. A pessoa já está discipulada, já é... Teve uma irmã que falou que já estavam convertidos, ela estava ajudando a caminhar. Não sei, foi Josefina? Acho que foi, né? Não sei. Aí qual é o livro que eu recomendo? Pronto. O que é que eu recomendo? Maturidade Cristã, que foi reeditado pela editora Convicção, que aí é para o fortalecimento. Os que já foram convertidos, que já exatamente para a maturidade cristã. Pronto. E assim, gente, não entre na besteira de ver material de outras denominações, não. É lindo esse material. Não, gente, não é. Vai estar ali embutido coisas que depois a nossa identidade, em muitos locais, está comprometida. A gente não pode perder a nossa identidade cristã, né? E, por opção, nós escolhemos ser batistas. Então, se você escolheu ser um batista, então use o nosso material, porque nós temos os nossos princípios. Eu vou colocar lá no grupo também, né, essa questão. Pronto, muito bem, José. Isso aí. E é baratinho. Então, vamos seguir aqui, tá? Quer falar, Josefina?
Ô Meg, da pergunta dela, eu não sei se são os mesmos estudos, mas o livrinho de João, que Missões Nacionais colocou, aquele verdinho, É esse mesmo que eu estou falando. que foi da campanha, Ali é o livrinho. E não tem é esse? São 4 lições. Isso. Então, o livrinho vermelho. Porque no final do livrinho, para quem é bem leigo, a gente está começando, no final do livrinho vem as 4 lições com perguntas que o próprio livro já vai respondendo, facilita bastante para a pessoa. Então, esse aí já é o livrinho que está bem básico, né? E tem também os livrinhos do estudo mesmo, que você faz com ele, que são cada um. Os 2 primeiros, cada um tem 4 lições, o outro. Então, dá um total de 13 lições que você estuda durante 13 encontros com a pessoa. Mas o livro de João é maravilhoso. E esse livrinho, que na realidade, esse material, gente, é baratíssimo. Em alguns momentos, a própria Missões Nacionais distribui gratuitamente, né? Mas vamos seguir. Fiquem tranquilos que vocês vão chegar lá, tá? Então, vamos agora para a parte de conceituar aqui agora o discipulado. Um discípulo é um seguidor comprometido, servo, submisso, estudante, aprendiz, ideias selecionadas. O que não é discipulado? Pronto, vamos lá agora. Porque às vezes a pessoa está dizendo que está discipulado, mas não é. O que não é discipulado? Um ritual a ser feito, um código prescrito para se obedecer, não é discipulado. Um programa a ser seguido, não é discipulado. Um formulário a preencher, não é aquilo que é o discipulado. Você pode usar aquele formulário como ferramenta, mas ela em si não é o discipulado. O discipulado é a vida na vida, é você caminhando com ele. É um currículo, não é um currículo a ensinar. Então, o discipulado em si, nós vamos ver aqui, tudo devidamente relacionado com Jesus Cristo. Então, o discipulado está devidamente relacionado com Jesus Cristo, tendo Jesus como Senhor e Salvador. Devidamente relacionado, né, com Jesus, Salvador e Senhor, e devidamente relacionado com Jesus como mestre. Ele é o nosso mestre. Então, é ele que a gente precisa seguir. Então, outra coisa importante, essa palavra aqui, ó, discipulado é relacional. Discipulado é se relacionar. Não é lá, prega a palavra, fala da palavra. Não, converse com a pessoa, saiba quem é a pessoa, se relacione com ela. Quando eu comecei com a minha amiga, eu comecei a conversar, saber da família dela. E aí acabei descobrindo que a mãe estava doente. Então, comece se relacionando, é a chave. A chave é começar a se relacionar, né, como Jesus fez. Observe, durante todo o ministério de Jesus, Jesus discipulou o quê? Discipular mesmo. Ele discipulou 12. Os outros ele pregou, os outros ele curou, os outros ele ensinou, mas ele discipulou 12. Então, o discipulado, né? E aí vem número 1, um seguidor para com seu Senhor, aquele que segue inquestionavelmente. Então, quando você apresentar Jesus, né, para a pessoa, né, dizer que ele, né, precisa ser seguido sem questionar. Ele é o Salvador, ele é o Senhor. Um servo para, né, aquele que serve altruisticamente. Então, você vai servir porque você ama. Você não tem nem como a gente expressar. Por que eu sirvo? Por que você serve ao Senhor? Seu coração está cheio de gratidão, né? Como Deus nos ama, a demonstração de amor, das providências de Deus, um aprendiz para com o seu mentor, aquele que aprende de maneira desembaraçada, fazendo. Então, o seu discípulo vai aprender com você. O que você faz, ele vai fazer com você. E vai ter momentos que você vai fazer igual como você faz com a criança. A criança, quando começa a andar, você pega na mão da criança e a criança vai segurar, sentir o quê? Firmeza. Começa a dar os primeiros passos. Você não solta o bebê logo para ele caminhar. Então, Jesus disse o quê? Siga-me.
Lucas 5, 27. Jesus ensinou o quê? Que seus discípulos ensinou o quê? Os princípios, praticando o que Jesus fazia, era o que os discípulos precisavam fazer. E a gente viu que muitas vezes os discípulos falharam. Muitas vezes Jesus estava orando e os discípulos dormindo. Venham a mim, aprendam em mim, aprendam comigo. O discípulo o discipulado é um caminho, uma direção que precisa ser vivida, né? E a gente volta para, né? Aí já é um outro trecho que a gente pode, né? Vocês meditarem depois. Caminhando, Mateus 11, de 28 a 29. Então, são princípios que precisam ser praticados, precisam ser vividos e precisam ser feitos pessoalmente. Gente, outra coisa que é importante você saber, pequeno grupo é diferente de discipulado. No pequeno grupo, você pode, dali do pequeno grupo, sério isso mesmo, pequeno grupo não é discipulado. Pequeno grupo, do pequeno grupo, você vai o quê? Poder discipular pessoas. Você vai poder ensinar a viver, porque cada pessoa precisa ter o seu caminhar. Num grupo, a pessoa não necessariamente vai se abrir num grupo. É uma ferramenta, o PGM, é uma ferramenta para o discipulado. Ali você tem um PG, tem aqueles encontros, ele vai lhe ajudar a discipular. O ideal do discipulado é você fazer discipulado cara a cara, um a um, pessoa a pessoa. Já que Jesus não está aqui agora no sentido físico, é fundamental que a igreja tenha o quê? Exemplos piedosos e modelos de se seguir, né? Para que as pessoas possam seguir vocês. Então, aqui tem um comparativo, né? Um levantamento daquilo que acontece quando você evangeliza e quando você discipula. O discipulador começa com 2, gente. É isso mesmo. 2 que vai gerar 4. O discipulado é feito de forma pessoal. Não é que esse trabalho em grupo, é o que eu estou dizendo, aquele trabalho em grupo vai possibilitar o discipulado pessoal. O ensino ali, claro que é diferente também, quando a gente está falando de discipulado aqui, do não crente, hein? A pessoa você vai conhecer a pessoa para evangelizar e ganhar para Jesus. A igreja, geralmente, tem uma classe, né? Uma classe de discipulado. Aquela classe ali, a preparação para o batismo, o discipulado precisa ser caminhado com quem viveu com aquela pessoa, gente. Mas é porque a nossa cultura é essa mesmo. Então, observe aqui, a diferença no final. Só um instantinho. Essa fonte aqui, de 2008. Então, hoje, é uma fonte estatística que acontece quando você discipula e quando você evangeliza. O evangelismo, às vezes você começa com muitas pessoas, né, e vai aumentando, claro, mas efetivamente, com o discipulado, você vai ter mais resultados. Então, o nosso alvo é façam discípulos de todas as nações. Nosso alvo é quantitativo? Nosso alvo também é qualitativo, é ensinar a obedecer o que eu lhe ordenei. Então, você vai caminhar com quem? Com uma pessoa, para ensinar aquela pessoa. E quando é que essa missão vai estar cumprida? Quando todas as nações, tudo for ensinado. Então, aí sim, já evangelizou todo mundo, já discipulou todo mundo. Há uma diferença, gente, entre evangelismo e discípulo. Discipulado. O evangelismo significa o quê? Que chega até o momento que a pessoa aceitou Jesus. E Jesus não separou
evangelismo de discipulado. Eles vão ensinando, quando ele fazer discípulo, ensinando, continua. É uma continuidade. Por isso, aquele gráfico ali que mostra que aquele discipulado, quando você discipula uma pessoa, aquela pessoa vai gerar outra, que aquela pessoa vai fortalecer. Então, acho que foi o Josefino que está discipulando 5. Mas tem que ser um por vez. Você vai conversar com o João, você vai conversar com Maria, você vai conversar... O verdadeiro discipulado, tá, gente? Aí você usa grupo para quê? Para alguns momentos você pode usar grupos para quê? Para alguns estudos, uma classe, um grupo para ensino, né? Quando eu fui na casa de uma família mesmo, eu fui para a família, mas ele foi um estudo bíblico com a família. Eu estava discipulando, cada pessoa é uma pessoa, então assim, eu preciso discipular cada membro da família. Onde estão, então, os discipuladores? Onde estão os pais na fé? Será que estão aqui, nessa sala, os discipuladores, os pais da fé? Comento aí agora para abrir para vocês. Pode falar, Val Silva. Olá, Meg. Eu tenho observado que, às vezes, até a própria pessoa ela tem até vontade, né, de aprender um pouquinho, de ouvir um pouquinho a palavra de Deus. Mas se a gente estiver juntamente com outras pessoas, a pessoa acaba, às vezes, até se impedindo por vergonha ou por medo de se expressar, né? Então, o ideal mesmo é que a gente esteja, assim, individualmente com a pessoa, porque aí a gente tem mais contato com essa pessoa e é um aprendendo com o outro constantemente. É caminhar junto, é isso mesmo. É vida na vida. Você vai viver com... quem está com 5 aí? Você vai marcar, vai conversar com um, vai conversar com outro. Pode ter um momento... Aquilo ali é um momento de confraternização, um momento do ensino da palavra geral, mas o discipular propriamente dito, porque você tem que primeiro conhecer a pessoa, gente. Primeiro, se relacionar com aquela pessoa, a pessoa precisa, de certa forma, dizer para você quais são as dificuldades que ela tem. Às vezes até fala do pecado, fala da dificuldade de romper as barreiras. Já pensou ela falar isso num grupo de 5? Dizer, não, eu matei uma pessoa ali, eu sou uma pessoa que sou fugitivo da polícia, eu sou uma pessoa que maltrato minha esposa, meu esposo. Entenderam, gente? O discipular tem que ser 2 a 2. É você e o outro. Esses trabalhos de pequenos grupos vão abrir portas, vão ser ferramentas para o discipulado. Porque quando você junta ali, são importantes? São sim. São necessários? Sim. Muitíssimo necessário, porque daquele grupo ali podem nascer vários relacionamentos discipuladores, vários inícios de trabalho de discipular. Por isso que é importante todo mundo aprender a discipular, a igreja toda, porque uma pessoa só não vai dar conta. Então, imagine, um PGM ali, tá lá. Quando você vai num PGM, tem o quê? 5, 10 e tal. Então, ali as pessoas vão falar, e vai pregar palavra, assim, vai ministrar, vai ter um roteiro, né? Que não é aquele momento de você, né, aprofundar algumas situações. Pode falar, Cláudio. Ô, Meg, graças a Deus para todos vocês. Amados, a pergunta na verdade, quando a gente faz o PGM, a gente percebe a dificuldade de ter líderes. Eles aprendem, eles estão no PGM e às vezes nós temos essa dificuldade para eles poder abrir seu próprio PGM quando vai se multiplicar. Por exemplo, eu não sei, como tem a pergunta lá no slide, aonde estão os discipuladores, onde estão as pessoas para poder formar esses grupos. E gerou na aula passada uma pergunta sobre o medo ou preguiça.
E naquela hora eu ia participar, eu ia dizer o seguinte, que eu acredito que é o amor mesmo. A gente tem que olhar para o lado do... Tem que ter o amor para ir em busca dessas almas, o amor para poder colocar em prática. Porque muitas das vezes, muitos dos que participam, que já está com conhecimento básico, mas eles dizem assim, eu não estou preparado, eu não tenho coragem. E, na verdade, não é nem estar preparado, às vezes é ter realmente a coragem, o amor para abrir suas portas, ou a porta da casa, receber essas pessoas, dar tempo, ou seja, tudo para Deus. Então, eu acredito que nós estamos tendo uma dificuldade. Hoje eu sou líder de PGM, eu sou líder, também sou líder de uma extensão da PIB, é uma extensão aqui no meu povoado, e eu tenho essa dificuldade de poder colocar, dividir, multiplicar. Às vezes o PGM está com 20 pessoas, e já tem pessoas que já faz tempo que está nesse PGM, aí tem ainda irmãos querendo fazer PGM com crente, aí querem ficar só com crente, e não querem ir em busca de pessoas, mas eu tenho vergonha, não é isso. A gente tem que realmente pegar esse curso, Meg, que está sendo um curso maravilhoso, e ensinar também para que eles possam se sentir mais encorajados. E, na verdade, a questão é essa, gente. Às vezes você tem que ensinar a pessoa, e eu acho que você tem que usar toda a estrutura que você tem na igreja. Quando eu dou o curso, por exemplo, de escola bíblica, eu digo, escola bíblica precisa ser uma escola bíblica discipuladora. Você tem que ter esse viés discipular. Eu sempre trabalho com esse viés discipular. Então, lá na escola bíblica, você tem que preparar o seu aluno para discipular. Então, ali você vai o quê? Ensinar que ele tem que sair dali para discipular. Ele vai caminhar, às vezes, com um colega ali, né, da classe, mas tem que ter também aquele viés de discipular o não crente. Porque o discipulado é para a vida toda, mas aquela pessoa crente que já é convertido, então ele vai o quê? Ser fortalecido, mas você tem que deslumbrar aquele que ainda nem conhece Jesus. Então, começa a discipular um não crente, por isso eu disse, ora por 5 aí e começar. Então, Cláudio, essa questão do PGM, você não pode considerar que o PGM é um discipulado. Eu não considero. Você pode me criticar, mas eu não considero. O PGM é uma ferramenta para o discipulado. Ali você vai chegar assim, ó, você vê, não, você gostaria de conhecer mais sobre Jesus? Porque ali onde você vai chegar ali, ó, daquele grupo ali, tem um que está ali porque foi lá e tal, está ouvindo a palavra, mas você vai ver lá daquele grupo que está lá e dizer assim, não, eu quero conhecer mais. Pronto, vamos lá, vamos marcar, vamos bater papo, entendeu? Eu sempre digo assim, comece com um relacionamento, conheça da vida da pessoa. Como é que a pessoa vai falar num PGM, você vai conhecer? Vamos imaginar que não tem PGM, 5 pessoas, você vai conhecer da vida de todo mundo. Onde uma pessoa vai abrir, né, detalhes de sua vida assim, publicamente? É igual, né, terapia em grupo. É difícil uma terapia em grupo. A terapia, geralmente, a terapia em grupo, quando há algumas coisas comuns, mas para aprofundar é pessoa a pessoa. Então, a gente tem que começar a quebrar isso aí. Agora, você pode usar o discipulado como a igreja usa, uma classe preparativa. Já é as pessoas que já se converteram, ali não é discipulado. A chama de discipulado, classe de discipulado, não é. Ali é classe de preparação para o batismo. Classe de novos crentes. Posso chamar classe de novos crentes? Eu concordo. Classe de novos crentes. Classe de pessoas que vão se preparar para se tornarem membros. Não é discipulado. O discipulado é o não crente que você chega ali e começa a trabalhar, a caminhar com ele. E outra coisa, você tocou num ponto. PGM não é com crente, não. PGM é com pessoas não crentes. Vão ter os crentes lá para alguns, né? Tem um outro momento que eu falo da questão do PGM. Né? Alguns membros, alguns crentes para ministrar ali. E vai ficar ali uma roda de crente, aí não é PGM, pequeno grupo multiplicador, não é. Você pode chamar um grupo de comunhão, que aí é outro tipo de trabalho. Pequeno grupo para comunhão de crentes. Então, mude o nome, como algumas igrejas usam.
conheço igrejas aqui em Salvador, que ela optou por isso, porque a igreja é grande, então ela não optou pelo grupo, né, evangelístico, e sim de comunhão, para os irmãos se encontrarem, porque não se encontram na igreja, e vai no PGM. Ali conversa, é outra missão diferente. Grupo para evangelizar é PGM, pequeno grupo multiplicador, a visão de evangelismo. Mas para discipular é 2 a 2, é você e outro, e assim você vai dividir. Fale, Lília. Isso é minha opinião, tá? Pode falar, Lília. Nós temos 3 minutos e a gente fecha na hora que bater o sino. Tá? Novos convertidos, a classe algumas igrejas, no meio, classe e catecúmene. Para mim, é novos crentes. Pode chamar o que for, mas é novos crentes. Não é discipulado, não. Por exemplo, um núcleo de estudo bíblico. É um núcleo de estudo bíblico. Nos lares, você vai fazer estudo bíblico com aquela família. Dali, daquele núcleo de estudo bíblico, pode gerar relacionamentos discipuladores. São ferramentas. Tudo isso é útil, gente. Não é que não preste. Claro que servem. Agora, não podemos dizer que ali é discipulado. O discipulado ali pode servir como discipulado, porque ali naquele grupo você vai descobrir que tem pessoas ali que realmente precisam ser discipuladas. Fala, Lília, abra seu áudio. Não estou te ouvindo. Ah, está com problema seu áudio, né? Pronto, então vamos ouvir agora. Deixa eu abrir aqui a fila para eu ver pela ordem, porque a gente, quando bater o sino do horário, a gente para, tá? Lília Duque está com problema, vou abaixar aqui. Então, Araci, pode falar, Araci. Oi, boa noite. Tá dando microfonia. Eu não sei o que é. Tá ligado aí? Espera aí, eu não sei o que ele está vendo. Eu vou sair aqui, eu vou para cá, para fora, para ver se eu consigo. Eu vou desativar seu som aqui. Ela está sem o fone, não? Mas eu estou sem fone e não dá, entendeu? Depende alguma outra coisa que está dando microfonia. Vamos agora pela fila aqui, então a Araci está com problema. Carla. Os outros áudios. Eu queria só dar uma opinião, né, que eu acho bem relevante. Com relação ao discipulado, eu acho assim, de fundamental importância o conhecimento, né? Uhum. Que a gente deve estar sempre buscando, por exemplo, como esse curso mesmo que a gente está fazendo agora, né? Eu estou discipulando uma pessoa, por exemplo, que ela é de outro estado, é uma pessoa próxima de mim. E aí ela o tempo todo faz alguns questionamentos, né? Porque, por exemplo, com cerca de qual igreja ela deve ir, aí fala de outras denominações. Então, assim, eu também acho de fundamental importância a gente saber a doutrina da nossa igreja. Né? Nós devemos estudar a doutrina da nossa igreja. Nós devemos estar nos capacitando. Então, em algum momento eu ouvi falar sobre medo. Porque às vezes tem medo de discipular. Às vezes o medo é por justamente isso. A gente tem a vontade, mas não está se capacitando, não está se preparando, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar estudando mesmo a palavra do Senhor, porque para solidificar, né, essa caminhada, junto com o discipulado, né? A gente tem que ser o exemplo, mas um exemplo de vida também, um exemplo de conhecimento. Aí a pessoa vem com alguns questionamentos e às vezes você não sabe falar nem direito da doutrina da sua igreja. Exatamente. E aí, então, por isso tem que estar preparado também. Por isso que a gente citou o exemplo ali da questão, né, da água e do fogo. Você tem que estar preparado. Ser um discípulo aprovado. Então, tem que estudar a Bíblia, tem que orar, tem que ter sua devocional, tem que ir para a escola bíblica, se preparar na escola bíblica, tem que ouvir seus discípulos, tem que ouvir as mensagens da sua igreja, do seu pastor, tem que se preparar. Você não vai ser um discípulo se você não está fundamentado na palavra. O que você vive tem que ser, a sua base tem que ser a palavra de Deus.
Vamos ver aí, vamos. Vamos falar rapidinho, que eu quero ver Professor, se os três falam. Pode falar, Ivan. Olha só, professora, na linguagem de Paulo, né? Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, segundo Paulo, o discipulado é uma rede de pessoas, ensinando às outras o conteúdo da palavra de Deus. Portanto, o processo de discipulado envolve pessoas influenciando outras pessoas. Uhum. Eu, professora, na minha visão, a maior dificuldade para o crescimento da igreja é a capacitação de pessoas discipuladoras. Uhum. É como a nossa irmã anterior falou aí, se a gente não conhecer a doutrina batista, a nossa origem, por que nós somos batistas, então não vai conseguir passar. Quando a pessoa questionar, por exemplo, a pessoa que não conhece o evangelho, não é cristã, mas ela ouve rádio, ela vê televisão. Hoje, as redes sociais estão cheias de mensagens teológicas, de vídeos, mas é necessário que a gente possa realmente trazer essa pessoa para mostrar a ela não só o conhecimento, mas, acima de tudo, criar um relacionamento. Se não criar um relacionamento com essa pessoa, né, com esse discípulo, certamente nós não vamos alcançar o objetivo, porque foi falado aí algumas coisas sobre o PGM. O PGM, na verdade, é uma preparação para levar para a igreja. Você cria também um relacionamento, mas não é um discipulado, né? Não é uma matéria discipuladora. Mas é muito importante porque vai convidar as pessoas, elas vão se fortalecer através do relacionamento e vão para a igreja, e quando elas estiverem na igreja, ela vai ter a oportunidade de ser discipulada. E aí ela vai se fortalecer. Até porque, professora, para finalizar, quando ela aprender verdadeiramente, dentro desse relacionamento, ela vai se fortalecer e ela não vai se desviar. Não vai. Uhum. Porque se as pessoas não forem discipuladas com responsabilidade, né, dentro dos preceitos do Senhor, fundamentado na palavra de Deus, elas vão aprender e vão para as outras igrejas e vão esquecer de tudo aquilo que aprendeu, porque vai para outras doutrinas, outros ventos de doutrina, e vai complicar a cabeça dela e ela vai ficar um pouco assim desorientada. Mas eu acredito que esse curso, professor, vai trazer um bom norte, um grande norte para todos aqui que estão participando desse curso. Acho muito interessante, é a primeira vez que eu faço um curso discipulador. Eu acredito muito que vou sair daqui com um conhecimento maior em relação a isso, né? Eu já faço ministrações, né, pregações, como agente do sistema prisional também, do SOS Presídio, mas não é o suficiente. O discipulado realmente é o carro-chefe da igreja. É onde a gente traz uma pessoa e ela vai aprender, vai se fortalecer e vai até mesmo partir para ganhar sua família, atrás dos seus amigos, porque ela aprendeu. E ela vai ficar feliz porque ela foi acompanhada, e isso vai trazer um valor muito grande para ela, um olhar diferenciado. Ok, professora? Obrigado. Hein? Ok, deixa eu falar uma coisa para você, importante, e aí vai sempre abrir a oportunidade para você. Eu só vou pedir sempre para vocês serem bem objetivos, porque aí, se a pessoa for bem objetiva, dá oportunidade para mais outro. Então, hoje não vai dar mais para dar oportunidades, para a gente não avançar muito nas horas. Mas, obrigada, Ivan, obrigada a todos que participaram. E ao Frenito, também, professora, pela oportunidade. Tá certo, Ivan. Alfrenito trouxe a importância, porque assim, gente, a igreja, às vezes as igrejas têm se estruturado, acho que aquilo não precisa, a escola bíblica não precisa, a escola bíblica é a preparação da pessoa, do discipulador. Outra, que aqui a Alfredo traz muito bem, a questão das... Espera aí, deixa eu desligar aqui o áudio. Só um minuto, que eu vou encerrar com isso aqui, tá?
Alfredito colocou muito bem. Porque como a gente prepara, que aí teve gente, mas fica temeroso de falar. Pronto. Uma grande escola é a escola bíblica. Onde é que o crente vai aprender da palavra de Deus? Na escola bíblica. Aprender a palavra de Deus para ele estar preparado. Onde mais que ele vai aprender? Ele vai aprender com a sua vida devocional, fazendo todo dia a sua devocional, que você vai estudar a palavra, vai orar, vai se preparar. Onde mais que ele vai aprender? E esta, sim, é uma verdadeira escola de discípulos das organizações missionárias. Aí eu vou dar exemplo das organizações que eu conheço bem, formam verdadeiros discípulos e discipuladores, as organizações missionárias. Você pega a criança, bota lá, a criança entra como amigo de missões, o menino cresce, tem 9 anos, os meninos vão ser embaixadores do rei, as meninas vão ser mensageiras do rei. Aí depois passa a ser o quê? MCM. Esse povo aí já sai preparado. Eu tenho um exemplo aqui, muitos exemplos de meninas que saiu dali e já está discipulando, saiu dali já são líderes preparadas. Tem muito tempo que eu trabalho com a organização Mensageira do Rei. E eu sei disso, falo com autoridade. Meninas que vão para o campo missionário, meninas que assumem responsabilidade na igreja, elas são discipuladas. Porque ela tem aquele preparo de vidas que é conjunto, mas tem a parte que é individual. Então, a igreja precisa investir. Tem igreja que não quer mais saber de organização missionária. Tem igreja que não tem mais MCM. Prepara as mulheres. As mulheres não quer mais, não precisa mais. Não caiu da moda, não, gente. Está muito mais na moda agora. É urgente ter organizações missionárias. Prepara, as meninas saem dali como verdadeiras missionárias, verdadeiras discipuladoras. Bote uma mensageira aí para discipular e vê se ela não vai saber discipular. A que passa lá e realiza todos os estudos, porque ela tem um estudo preparatório. O sistema Aventura Real, ela estuda a primeira etapa, a segunda, a terceira, tudo sistematizado. Então, a menina é preparada para, na hora que for discipular, saber dizer o que é certo e o que não é. Então, as igrejas precisam investir nessas outras áreas aí. E outra coisa, eu estou discipulando, eu fiquei com dúvida. Gente, não tem problema não. Olha, eu vou pesquisar. O discípulo é só você abrir, olha, tem coisas que eu preciso pesquisar, tem coisas que eu preciso procurar a meu pastor. E vai lá, pesquisa, leva ele com o pastor, tira as dúvidas. Não tem que ter vergonha, não. É só, se você tem um bom relacionamento, chegou um momento que você ficou na dúvida, não fala o que não sabe, diz, não, eu vou pesquisar, essa parte aqui eu estou com dúvida, mas a gente vai estudar junto, vamos tirar dúvida junto. Vai lá, pesquisa, faz com o irmão mais maduro, mas não deixe de discipular, não. Então, e o preparo é fazendo. É fazendo. Ninguém nasce, né? Um bebê não nasce caminhando, um bebê nasce chorando. Ele vai aprender a sugar, ele vai aprender cada etapa até ele chegar à etapa de caminhar. Tome a iniciativa. Tenha a coragem de realizar o seu primeiro discipulado. Na hora do aperto, peça socorro logo a Deus, de imediato. Eis que eu estou convosco, o quê? Todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Espera aí, Wanderson. Entendeu? Ele vai te socorrer. Pede ajuda, os irmãos, pede ajuda ao pastor, mas comece, não coloque, não estou preparado, não. E na sua igreja, se você é líder de igreja, vai lá, cria uma classe, cria um grupo de preparação para o discipulado, pronto, ensina aquele povo a discipular. Quem é que está interessado a discipular, quer aprender a discipular? Vamos lá, trabalha junto, cria um cursinho, as orientações, prepara aquele povo. Aquele povo nem sabe Bíblia, então prepara primeiro com a Bíblia. Entenderam? Nesse curso, eu não quero ouvir de vocês sair daqui dizendo que não tem coragem, que tem medo. Em nome de Jesus, nós vamos sair daqui com todos os alunos, com a ousadia dada por Deus de começar o seu discipulado ou continuar, porque eu já vi que tem vários aqui já têm suas experiências. Mas, independente das suas experiências, a experiência começar daqui nesse curso, da nova pessoa que você orou para você caminhar. Ok? Ok. Amém. Então,
agradecer a Deus esse momento e vamos seguir, senão para a gente extrapola. Eu não gosto de extrapolar a hora, não. Então, vamos orar agradecendo a Deus esse momento, vamos ter outros momentos. Não fique agoniados, vai ter teoria, vai ter prática, vai ter tudo. A gente tem que primeiro ter esse momento aqui que a gente já fez e vamos seguir em frente. E, a depender da turma, a gente dá uma coisa ou não dá, vai depender. Tudo depende de vocês. Então, caminhe juntos, fiquem tranquilos e Deus está conduzindo. É Deus que está no controle. Este ano, a campanha de missões vai se tratar desse assunto. Não posso ainda divulgar, porque não está ainda divulgado. Mas vai tratar desse assunto. Então, vocês já estão, se preparando para isso. Amém? Vamos encerrar orando? Amém, professor. Vandilson, você pode orar, Vandilson? Meg, como eu não vou participar na próxima aula, que eu tenho um evento em Palmas, eu só queria dar um rápido relato, bem rápido. Tá, pode falar. A minha filha é embaixadora, mensageira do rei. Ela teve um encontro com a senhora, não sei se foi lá em Léus, ela tinha um sonho de ser médica. E ela passou 5 anos, o nosso pastor preparando ela e a gente sem saber de nada. O sonho de criança de ser médica. No ano que ela passou na Universidade Federal para Medicina, ela abriu mão para ser uma missionária. Hoje ela está, em dezembro, está se formando agora em missionária lá no Palavra da Vida em São Paulo. Eu acho que as igrejas precisavam voltar mais para essa questão do discipulado, de fato, inclusive nas nossas escolas bíblicas. Infelizmente, perde muito tempo com coisas que não têm tanta relevância, enquanto almas estão perecendo por pessoas que estão dentro da igreja e que talvez essas mesmas pessoas precisam ser discipuladas, porque não sabem evangelizar. Estou ministro de evangelismo da minha igreja, a primeira igreja batista aqui em Barreiras, e vejo a dificuldade quando nós precisamos de pessoas para poder evangelizar, inclusive para trazer para um momento como esse. São poucos que querem vir. Então, o que está faltando, de fato, é um despertamento, talvez a nível macro, como a nossa convenção, poderia começar um trabalho de estímulo, inclusive padronizando a nossa escola bíblica dominical voltada para o discipulado e para ganhar almas de pessoas. Vamos orar? Vamos orar. Pai, na tua presença... Obrigada pela sua participação, Vânicio. Obrigado. Deus, na tua presença nos encontramos e somos gratos ao Senhor porque estamos aqui aprendendo mais acerca da tua palavra, Senhor Deus. Nesse momento eu quero colocar a professora Meg, mas também todos aqueles que se dispuseram a estar aqui se capacitando para a tua seara, Deus. A tua palavra, como foi dito aqui no imperativo, ide ou vão fazer discípulos de todas as nações. Nós não estamos, muitas vezes, sedentos a esse chamado. E queremos suplicar o Senhor, meu Deus, é o Senhor da seara, que venha despertar a tua igreja, Deus. Nós estamos a cada minuto nos aproximando do fim e muitas vezes estamos acomodados na zona de conforto, sem importar por aqueles que estão em nossa volta, perecendo e indo ao inferno. Eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a partir da conclusão desse curso, saiamos aqui um batalhão preparados para ganhar, para regimentar, para discipular pessoas na nossa igreja, inclusive preparando-os para ganhar outros no mundo, Senhor Deus. Muito obrigado pela tua serva que tem sido instrumento do Senhor nas tuas mãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Onde estão os discípulos? Amém. Onde estão os discipuladores? Amém. Este aqui. Amém. Amém. Deus abençoe até aqui mesmo. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Vai dar tudo certo. Atitude. Boa noite a todos. Shalom. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite. Vou fechar agora a gravação, vou ter a próxima aula em relação à graça.